Boa noite, amigos. Eu vou dar uma pausa na música e eu vou pedir para o Elaney dar um oi aqui só para a gente fazer teste, ver se vocês todos vão ouvir, tá? Tanto a minha voz quanto a voz dele, tá ok? Está me ouvindo, Elaney? Então, deixa só aguardar o retorno deles agora no chat. Vocês conseguiram ouvir a voz do Elaney? Tá meio longe. Não. Tá, ele não está falando. Fala de novo, boa noite, por favor, Elaney. Vamos ver. Vocês ouviram ele dar boa noite nesse momento? Ainda não. Então só mais um minutinho que eu vou mudar aqui a configuração. Só um momento, por gentileza. De acesso para eles. Você continua me ouvindo, Elaney? Continuo te ouvindo. Tá. Então, pode falar que agora o pessoal vai te ouvir. Então é o seguinte, boa noite, pessoal. Acho que agora vocês vão conseguir ouvir a voz do Elaney, a minha. Dá um toque aí. Então, gostaria que vocês recebessem que quem está na Rádio da Terra somos nós, né? Não sou só eu, somos todos. Então, o nosso convidado de hoje vai compartilhar um pouquinho do que ocorreu com ele, da vida dele, em relação ao mundo ufológico e metafísico. Então, eu vou deixar abrir aqui o microfone para o Elaney conversar um pouco com vocês. Eu peço para você falar o mais calmo possível, tá, Elaney? Justamente por causa dessa coisa de internet e mais próximo do microfone, para que todos possam ouvir e vocês vão me dando um alô. Então, boa noite. Gostaria que você primeiro se apresentasse e falasse o que você quiser nesse momento para as pessoas e já nós vamos fazendo perguntas, tá ok? Tranquilo. Meu nome é Elaney, né? Elaney Rocha. Sou da cidade de Salvador. No interior de Itabuna, nasci em Itabuna. Vim para cá com meus 11 anos de idade. Eu vou começar a contar um pouquinho assim do início da minha vida, né? Até mesmo antes de me tornar evangélico, realmente. Eu fui um rapaz que se gostei muito de som, era surfista, gostava de artes marciais, enfim, minha vida só voltada para o esporte realmente. Em certa feita, eu fui para um grupo de estudos bíblicos. Ali fui começando a me empolgar com os estudos, comecei a me empolgar. Pronto, me tornei evangélico. Aos meus 18 anos de idade, hoje eu estou com 36 anos, já faz um tempinho. Então, eu tenho 8 meses, eu vou contar essa parte para que venham entender o que eu vou falar depois. Com o tempo que eu fui me dedicando muito, vou deixar isso bem claro, que eu sempre fui uma pessoa que, quando eu boto algo em vista, eu me dedico muito aqui. Me dedico mesmo e me entrego completamente. Quando eu acredito em algum assunto. Então, eu com 8 meses que já estava a frequentar o templo na Igreja Batista, 8 meses pregando os pontos de ônibus, nas ruas, e comecei a fazer isso. Na certa feita me apareceu um homem todo de branco na minha sala. Isso foi por volta de umas 10 horas da noite. Eu até hoje não sei em que estado eu estava. Eu não sei se eu estava acordado, dormindo. E aquele homem todo de branco apareceu. Elaney, só um minutinho, por favor. É que o microfone deu um chiado aqui. Eu vou ver se eu consigo arrumar, tá? Então você vai contar a história desse homem de branco. Só um minuto para eu ajustar aqui o microfone para a gente. Por gentileza. Eu vou ajustar aqui, amigos, só um minuto, por favor. Eu vou precisar mudar o link aqui para que seja ajustado aqui para nós. Só mais um momento, por favor.
a transmissão. Só mais um minuto, por favor. Helenei? Então vamos novamente, ok? Pode começar aí a partir da história que você estava comentando do homem, né? Desse homem que chegou. Por favor. Ok, então eu, depois de 8 meses que já estava frequentando um templo evangélico, eu estava na sala, dormindo, deitado no chão. Não cheguei a dormir, não. Estava deitado no chão. Era por volta umas 10 horas da noite, ou um pouquinho mais tarde. E de repente apareceu esse homem branco na minha frente. E quando eu olhei em volta, estava tudo com a luz muito forte. Então eu não conseguia chegar nem as paredes, nem o sofá, nada. A luz estava muito forte. Foi muito rápido, ele apareceu. Eu não conseguia ver o rosto, pois é muito alto. Ela também sentiu algo, ou ela viu algum barulho, alguma coisa, porque ela saiu de dentro do quarto, correndo, a porta estava fechada, e perguntando o que foi. E dali aquela energia toda passando dos meus pés à cabeça, subindo e descendo, não parava. E eu tremendo muito. E o quê? Aquilo me impressionou, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Fui comentar com alguns conhecidos meus, aí disseram, foi um anjo que apareceu para você. Outros dizendo, foi o próprio Jesus, aquelas histórias, né? Foi um anjo, deve te ter entregado algum dom. Então, aí pronto, continuei vivendo minha vida. Com 3 dias, a minha mãe, ela estava com uma cirurgia marcada para fazer a cirurgia dos rins. E ela já estava com um comprometido, ia fazer a cirurgia, não me lembro se ela iria retirar, não lembro. Só sei que minha mãe sofria muito de dores nos rins. Estava para fazer essa cirurgia e depois disso, com 3 dias, ela sentiu uma dor muito forte, que ela começava a gritar. 3 dias. E eu pensei naquilo que eu tinha recebido. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu falei, rapaz, será que foi algum dom? Será que foi alguma coisa? Cheguei, minha mãe, vem cá. Eu coloquei as mãos na barriga, que eu não lembro agora, e simplesmente falei, que essa enfermidade saia. Claro que eu falei, sai em nome de Jesus. Aquela coisa toda que a gente sempre costuma falar. Tal. Fiz aquela oração. E de repente minha mãe automaticamente ficou boa. Quando ela foi para fazer cirurgia, para fazer o exame, não lembro, ela voltou muito sorridente e falou, e o médico disse que ela não tinha mais nenhuma necessidade de fazer cirurgia, pois ele não sabe o que aconteceu, que é como se ela tivesse com os rins novos, como se tivesse tudo novo. Estava zerado. E ela tem esse exame guardado até hoje, porque ela se recorda muito disso. Ela tem um exame antes e o depois guardado. Com mais alguns meses, aí já foi quando eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu senti como se tivesse alguém dentro do meu quarto. Sabe aquela sensação muito forte? Tem alguém aqui dentro do meu quarto, só que eu não conseguia ver, mas eu sabia que tinha alguém dentro do quarto. Só que eu não conseguia ver. Quando eu me deitei, que eu comecei a cochilar, algo subiu em cima de mim. Né? E nessa hora eu fiz muito esforço, meu corpo ficou duro, não conseguia me mexer. Com muito esforço, eu consegui abrir os olhos. Quando eu consegui abrir os olhos, tinha um ser pequeno em cima da minha barriga, olhando para mim, com a cabeça muito grande e olhos muito grandes. Só que como o quarto estava muito escuro, eu não enxergava direito. E tentava me mexer, só que a única coisa que eu consegui depois fazer foi dar um grito muito forte. E quando eu dei o grito, esse ser saiu correndo, mas estava em cima de mim. E outras coisas começaram a acontecer depois dessa aparição. Contando detalhado para quem entenda. Depois dessa aparição do círculo de branco, essas coisas começaram a acontecer comigo. Aí o que acontece? Aí comecei a ter muitos sonhos. Eu sonhava muito, sempre voando, sempre ia em alguns lugares. Tem uma casa que até hoje, não sei porque, eu visito esta casa.
Não sei que casa é essa. Sempre que eu vou lá, eu vou fazer algo nesta casa. Às vezes abro janela, às vezes fecho janela, às vezes coloco tranca, às vezes coloco cadeado, às vezes eu abro as portas dessa casa. Às vezes eu vou lá, varro a casa e volto, mas sempre eu vou lá voando. Não sei o porquê eu vou sempre nesta casa. E desde que isso aconteceu, que foi nessa época eu já estava com 19 a 20 anos de idade. Desde lá até hoje eu vou nesta casa. E tentando lembrar aqui outras coisas para que eu chegue na parte que eu quero. E até hoje também, recentemente, quando eu saio voando, eu vou acima de um prédio, principalmente lá onde eu morava com minha mãe, eu sempre vou nesse prédio, vou acima, fico lá andando, depois volto, sempre voando. Já teve uma vez de eu tá assim, como se estivesse levitando, e quando eu olhava para baixo, eu via a minha cama. Não conseguia ver o meu corpo, mas via a minha cama. E de repente, quando eu abri o olho rápido, eu também, novamente, não conseguia me mexer. Sempre tentando me mexer. Tá certo. Daí eu comecei a me dedicar muito à leitura da Bíblia. Eu lia a Bíblia de 12 horas da noite até 4 da manhã, às vezes. Comia com farinha mesmo, porque eu sempre fui muito de querer conhecimento, querer conhecimento. Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje de internet, então eu só tinha o quê? A Bíblia para ler, eu só lia a Bíblia, que é a orientação dele, só ler a Bíblia, você não pode ler um jornal, você não pode assistir uma televisão, você tem que se dedicar a ler a Bíblia. Só que dali eu comecei a me questionar muita coisa na Bíblia quando eu lia, né? Como Jacó que lutou com um anjo. Aí eu falei, poxa, o anjo não é espiritual, não dizem tudo que é espiritual, como é que ele toca no anjo? Como é que ele briga com o anjo? Como é que ele segura um anjo? Essas coisas começou a me questionar. A Arca de Noé. Como é que todos os animais puderam caber dentro da Arca de Noé? Porque a Bíblia deixa bem claro que são todos os animais. Então eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Outro trecho que eu vou até ler aqui, no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo de 1 a 3, que diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentro dos montes, e estes montes eram montes de bronze. Montes de bronze? Essas coisas assim começou a me questionar. Montanha, aí, né? Não está escrito na própria Bíblia, né? Aí ele fala, no primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. O que acontece? Os autores judeus sempre usam figuras como analogia para essa era a maneira deles poder descrever, né? Vamos dizer assim. Os judeus sempre via algo e com analogias eles iam escrevendo. Por exemplo, monte mesmo. Poxa, ele viu um monte, eu creio que seria uma nave em forma de uma pirâmide e ele descreveu como um monte. E de dentro deste monte saía outros ali de dentro, que são 4 no total. E ainda ele fala um monte de bronze, ele deixou isso bem claro. Então eu comecei a, poxa, um monte de bronze? Uma montanha? Tá bom. Aquela coisa de Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu, e Deus perguntou onde estava. Por que perguntar? Ele é onisciente, onipresente? Eu me questionava nisso também. Eu lendo, mas me questionava. Tem uma parte que eu não estou lembrado agora, de uma visão que um profeta teve, que foi de algo em forma de um charuto, em forma de um cilindro. Nós sabemos que hoje nós vemos aparições de naves nesse formato também. Esse convite para, pode-se dizer, ser um pregador famoso, e desde aquela época eu recusava, eu nunca fui muito dado a isso. Já me ofereceram congregações para dirigir, que hoje eu poderia estar ganhando
vou dizer, deixar bem claro, de 10 mil a 15 mil reais. Já me ofereceram estes valores para dirigir igrejas e eu não quis, recusei. Me chamavam até de bobo, aquela coisa e tal, mas eu nunca quis isso para mim. Sempre fui uma pessoa que eu lutava muito lá dentro, pregando sobre o amor, né? E união. O que eu mais batia na tecla era sobre isso, porque eu vi era muita falta de amor ali dentro e muita falta de união. Deixando claro que eu não sou contra as religiões. A minha decisão foi uma decisão muito particular. Muito particular. Quanto então, tempo você ficou lá dentro, Elenei? No total deve ser, acho que foi 17 anos, né? Dos 18 ao 36, não chega a 17, porque já tem quase 2 anos que eu saí. Então foram 16 anos. É um bom tempo. Pode-se dizer que foi isso aí. 16 anos. Cheguei a tomar conta de congregações, assim, ajudar nas congregações, até no interior de Bicaraí, perto de Itabuna, fiquei lá um tempo também. Eu ia em muitos lugares para pregar, né? É aquela coisa, me dediquei mesmo, entendeu? Eu lutava mesmo tinha fé, certo? Nunca preguei sobre dinheiro, às vezes até me criticavam sobre isso. Ao contrário, eu pregava muito contra a forma que era falado sobre dízimos e oferta. Eu provava que não era bíblico, enfim, aquela coisa toda que cheguei a começar a pregar muitas verdades. Eu já não começava a ser mais bem visto ali dentro, né? Quando você passa uma curiosidade surgiu. Você provava que não era bíblico o quê? Não entendi isso. Isso, dízimos e ofertas. Bíblico. Tá. Então conta pra gente, como que você provava que isso não era bíblico? Eu digo bíblico da forma que é feito hoje. Não é bíblico. Né? E nem no Novo Testamento existe também. Como dizem que nós temos que seguir o Novo Testamento, não. No Antigo Testamento existia, é porque eu estou sem a minha Bíblia agora. Mas no Antigo Testamento, deixa lá bem claro que dízimos e oferta era colheita do dízimo. E era anualmente, uma vez ao ano, para sustento daqueles que necessitavam. O que acontece? Todos eles se reuniam, né, anualmente, faziam aquela colheita, né, e levavam para a casa do celeiro, não é casa do tesouro como é falado hoje, casa do celeiro. E ali eles repartiam para a viúva, o órfão, para os necessitados. Comida. Por isso que tem aquela coisa, né, de repreender o devorador, repreender o gafanhoto. Gafanhoto, nós sabemos o que é. Que eu abriria as portas dos céus. Repartiam para os necessitados, correto? Correto. Tá lá bem claro isso. Malaquias, quem lê, eles costumam muito pregar Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus? No que é isso? Falam? No que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ó, toda a nação de Israel. Olha bem, era local. Toda a nação de Israel, era algo local, entre eles. Fazei prova de mim, se não abrirei as portas dos céus, derramarei bênção tal, que venha a maior abastança. Derramar bênção tal o quê? Chuva, né? Ele mesmo fala chuva sobre as colheitas. Chuva sobre o que foi plantado, arroz, tudo que foi plantado. E eu deixava isso muito bem claro. Aí muitos falam, mas no Novo Testamento tem isso e aquilo, que dai com alegria. Mas continue lendo. Dai com alegria, repartir com alegria para os necessitados. Ninguém continua lendo esses trechos. Então eu pregava muito sobre isso e, vamos dizer assim, mexia um pouco na ferida, né? Então às vezes eu passava até a ser recriminado por isso. Provavelmente. Deixa só aproveitar um minutinho, Elenei. Tem algumas pessoas que estão entrando agora na rádio. Essa é a Rádio da Terra, só apresentar aqui para as pessoas. E hoje, toda quarta-feira, nós conversamos sobre assuntos relacionados à ufologia e seres extraterrestres. Esse é o tema da quarta-feira, tá ok? Então, se você está chegando aqui agora, a Rádio da Terra ela se propõe a falar sobre saúde, qualidade de vida, porém também se propõe a falar sobre temas metafísicos e também temas relativos à evolução humana. E toda quarta-feira nós falamos sobre assuntos relacionados à ufologia. E hoje nós trouxemos aqui o convidado, o Elenei. Ele passou aí 16 anos praticamente dentro da congregação, dentro dos estudos dos nossos irmãos evangélicos. Porém, de acordo com vários acontecimentos na vida dele, ele acabou mudando
um pouco a sua forma de pensar e até mesmo deixando, né, a igreja, não deixando a espiritualidade, obviamente, não deixando Deus, mas mudando um pouco a forma dele. E como eu achei esse depoimento muito interessante, ele está hoje aqui compartilhando conosco o que aconteceu na vida dele. Então, se você chegou agora e está ouvindo, é isso que eu estou explicando para você. É um irmão nosso que está acordando cada dia mais para o tema relacionado à metafísica, ufologia. Ele está compartilhando aquilo que ocorreu de fato com a vida dele, tá ok? Então é isso que você está ouvindo, o Elaney conversar conosco. O Elaney é baiano de Salvador, então está aqui batendo um papo, contando um pouquinho das questões, né, sobre a vida que ele tinha dentro da igreja e o que não acontecia em relação a algumas explicações, ele não tinha lá dentro, isso não ocorria, e ele resolveu buscar porque ele tinha vivências, ele tinha experiências, e isso que ele está compartilhando aqui com a gente. Pode continuar, meu irmão, obrigado. Eu tendo um pouco de cuidado para não sair do tema, já entrou na parte do dízimo. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu falava, né, que o único que era beneficiado com aquelas campanhas... Oi? Tá me ouvindo? Só um minuto, por gentileza, que o áudio dele saiu lá na origem, tá? Um minutinho só, assim que eu retomar o contato com ele, já voltamos aqui. Tá me ouvindo? O que eu tô falando aqui tá... Voltou? Tá me ouvindo agora? Pronto? Ok, então como eu falei, tem um pouquinho de cuidado para não sair do tema. Aí eu, como eu entrei nessa parte do dízimo, falando sobre o que eu muito rebatia, né? E sempre falava que tem que ter cuidado porque aquelas campanhas que tem de dinheiro, essas coisas, compra isso, compra aquilo, os únicos beneficiados com isso são os líderes religiosos, né? São os únicos. Então, voltando, dali quando eu falava muito sobre amor, união, falava muito sobre isso. Daí, como eu disse, um detalhe, depois que aquele ser branco apareceu para mim, já tem outra coisa que me veio a lembrança. No mesmo período que eu recebi aquela carga de energia, não sei o que foi realmente, eu me lembro que quando eu entrei no ônibus, tinha uma pessoa sentada ao meu lado, que quando eu sentei, aliás, estava sentada, que quando eu sentei, essa pessoa deu um pulo e não conseguiu olhar para mim. Essa pessoa botou a mão no rosto e ficou virando o rosto. De repente, ela pegou um papel e colocou no rosto dela e saiu me empurrando, saiu correndo de dentro do ônibus, porque eu sentei do lado dela. Aquilo me chamou muita atenção. Até hoje não sei o que foi aquilo. Ok. Nessa busca incessante que eu comecei a ter depois que Rogério começou a mostrar algumas coisas mandou estudar sobre as tábuas sumérias, né? Sobre os Anunnakis, comecei a pesquisar. Depois eu falei, você sabe de uma, eu estou perdendo minha fé com isso, tá me confundindo, eu vou parar com tudo. Até as coisas que eu tinha guardado no meu computador para ler, eu deletei. Falei, eu não quero saber disso não, deixa eu continuar lá dentro, senão daqui a pouco eu vou estar perdido no assunto. Ok. Só que, como é de costume de algumas coisas sempre acontecerem comigo à noite, eu dormindo, ou às vezes parecer que estava dormindo ou não, às vezes tinha a mensagem que eu recebia, eu ia até a pessoa, está acontecendo isso com você, quando realmente estava acontecendo. Eu falava, tenha cuidado porque algo vai acontecer dessa forma. E realmente, quando a pessoa se precavia, não acontecia. Aí, uma certa vez, eu estava deitado, e eu ouvi uma voz muito alta, mandando eu me levantar da cama. E eu procurava e não encontrava. Eu falei, vou voltar a dormir, deve ser um sonho. Quando eu deitava, não chegava a dormir. Eu ouvi a voz de novo, a voz, levante. Quando eu levantei e perguntei o que era, novamente veio a voz. A voz foi bem clara. Fale por sua mãe. Fale por sua mãe. Ok. Só que quando eu falei esse fale por sua mãe, veio tipo uma imagem na minha mente dela pegando um ônibus. E neste ônibus, quando eu começava a falar, eu lembro bem das palavras. Eu falava assim, que nenhum mal venha acontecer à minha mãe, que nenhum acidente venha acontecer com ela. Ok, depois voltei a dormir, aí tudo se cessou. Estava uma presença muito forte no meu quarto, tudo se cessou.
Como minha mãe estava em Tapetinga, eu liguei para ela. E perguntei, mas a senhora não já está em Tapetinga? A senhora viajou, foi para algum lugar? Ela, fiz uma viagem até Bicaraí ontem. Aí eu falei, olha, bateu. Realmente, porque ela viajou à noite e isso aconteceu à noite. E realmente, ela não estava mais em Tapetinga, já estava em Bicaraí. E da outra vez aconteceu algo muito parecido, foi quase a mesma coisa. Eu ouvi a voz mandando eu clamar por uma amiga da minha mãe. Quando eu clamei, foi a mesma coisa, foi de um ônibus. Ela, depois eu conversando com ela, perguntei se ela tinha viajado, ela falou assim, olha, eu viajei para Itabuna e algo muito estranho me aconteceu, porque eu estava com uma passagem de um ônibus executivo e eu me passei e entrei em um ônibus leito. Olha a diferença de um ônibus executivo para um ônibus leito. Eu entrei, só depois que eu entrei que eu me dei conta que estava em um ônibus leito. Mas não sei por que eu peguei e mesmo assim me assentei. Só que eu fiquei com medo de alguém vir brigar comigo. Quando eu levantei para avisar, o ônibus já estava saindo. E fiquei ali mesmo. Ela fez a viagem dela tranquila, foi para Itabuna, chegou bem. Depois, aí que vem a notícia, saiu até no jornal. Eu não estou lembrado agora o tempo, que já faz muitos anos, né? Aí depois veio a notícia. Aquele ônibus que ela deixou de pegar, que ela se confundiu e não pegou, aquele ônibus que ela ia entrar, teve um acidente, quase todos os ônibus morreram. Né? Aquilo ali me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, poxa, foi bem no período que tudo aconteceu. Deu clamar por ela, deu orar por ela, aquela voz. Ok. Mostrando assim para ver o que já acontecia comigo. Aí agora é que vem a parte que eu até hoje fico impregnado na minha mente. Né? Foi depois que eu falei, eu não quero mais saber de nada, vou largar tudo. Aí fui dormir. Nesse dormir, fiquei naquele mesmo estado de acordado e dormindo, não conseguia mexer meu corpo. De repente veio aquela voz de pessoas no céu conversando, muitas pessoas conversando. E de repente um deles falava, para, todos paravam. Ele ouviu tudo o que estávamos falando. Ele agora sabe que o Deus que ele serve, o Deus que ele tanto clama, não é o Deus que ele tanto pensava ser. Eu lembro bem dessas palavras. Não sei por que falavam assim. Oi? Falavam assim. Com aquilo, eu dei um grito muito alto. Meu Deus, dava aquele grito de desespero. Eu falei, não é possível que tudo que eu acreditei não é o que eu acreditava ser. Aí, logo em seguida, mudou o quadro. Eu vou falar algo aqui. Eu não sou uma pessoa que fico pregando sobre fim do mundo, vou deixar bem claro. Eu não fico pregando sobre vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não fico dando uma de profeta, né? Nunca fui. Isso foi algo muito particular. Eu contei para Celso e Celso pediu para passar e estou passando. Eu só quero passar aqui a experiência que eu tive. Porque depois eu estou, cada dia que passa, estou entendendo o que foi que eu vi. E de repente mudou todo o quadro. Quando mudou, tinha várias pessoas andando como se fossem zumbis. Todos eles estavam com os olhos brancos, sem a pupila, andando. De repente vinha outro grupo de pessoas que estavam com a pupila normal, não estavam com olhos brancos, não tinha aparência de zumbis. E dali, esse pessoal que tinha a aparência normal, como se não estivessem sendo hipnotizados, pegavam armas. Desculpe, antes de tudo isso, dessas pessoas aparecerem como zumbis, eu vi a imagem de várias naves extraterrestres, disco voador, vários tipos de naves, entrando na Terra, passando entre os prédios, muitas mesmo, não eram poucas. Aí logo depois que vi essas pessoas com imagem, com aparência de zumbi, olhos sem pupila, e o outro grupo com pupila. O outro grupo que estava com a pupila, eles pegavam as armas e apontavam para essas pessoas. As outras pessoas também pegavam armas. E começavam a guerrear entre si. Havia uma guerra naquele momento. Um atirando no outro. E depois eu falei assim, olha, eu tenho que ajudar essas pessoas. Eu pegava a arma também. Mas na hora que eu pegava a arma, uma mão veio e me levantou e introduziu uma agulha entre meus dedos, que na hora doía muito. Na hora que introduziu meus dedos, que doía, quando eu despertei, eu não consegui me mexer e a dor era muito intensa no meu dedo, entre os meus dedos. Depois passou a dor. Quando passou a dor, eu comecei a ter vários tipos de emoção que eu não sei explicar no momento. Eu chorava muito naquele momento, sem conseguir mexer meu corpo, chorando, chorando. Depois que eu comecei aos poucos, consegui mexer meu corpo, eu comecei a parar de chorar, comecei a me acalmar.
e como se tivesse vindo muita informação em minha mente, muita mesmo. De tudo que eu passei, eu comecei a abrir minha mente de uma forma que eu não sei explicar até hoje. Não sei explicar. Não fui mais o mesmo, não fui mais o mesmo, certo? Aquela coisa ficou até hoje na minha mente, naquele momento mais ainda, né, me perturbou muito, porque foi muito real. Eu via mesmo, não estava dormindo. E quando eu fui para a igreja, estava tendo um culto, quando eu sentei no púlpito, eu comecei a olhar aquilo e falei, não está dando mais, não dá. Aquela coisa não é dessa forma que eu estou vendo. Como se algo não batesse mais, eu não conseguia. Me deram o microfone para pregar, naquela noite eu não consegui pregar. Eu falo, eu vou falar o que aqui? Eu dentro de mim falo, eu vou falar o que aqui? Fiz uma oração e falo, hoje eu não tenho condição de pregar. Você estava sentindo emoção, é isso, nesse momento? Você não conseguia pregar por causa da sensação? Da sensação, eu não sabia explicar. A minha mente é como se, parece que tirou vamos dizer assim, como se tivesse um vidro e o saca-rolha tirou, pá, certo? Parecia assim, parece que minha mente estava aberta, eu não sei explicar. Como se tivesse. Eu tentava, ao mesmo tempo, queria gritar, eu queria chorar, eu queria sair correndo, queria ir para um lugar deserto e dar aquele grito estrondando, porque é como se tivesse algo dentro de mim que tivesse sido liberto. Eu não sei explicar. Não sei. Deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Qual é a sensação que você tem hoje em relação a esses assuntos? Como que você se sente, né, com essa sensação de estar hoje aberto a esses assuntos e antes, quando você não sabia da existência desses assuntos? No sentido de, você sente que hoje você está caminhando melhor para um objetivo e uma missão da sua vida, ou você acha que antes você estava melhor dentro, né, da formação da igreja? Não significa comparar, sabe, dizer que era melhor ou pior, mas saber de você mesmo. Você se sente melhor hoje como está ou antes como você estava? Ok, mais uma vez eu digo que é algo muito particular, né? Para outras pessoas que estiverem ouvindo achar que eu estou falando algo contra para as pessoas saírem do templo, saírem da religião. Não, algo muito particular. E como você está perguntando, hoje eu me sinto muito melhor, Celso. Muito melhor. Não é inexplicável o que eu posso dizer. Muito melhor. Parecia, para ser sincero, parecia que eu estava em uma prisão. Parecia que eu estava em cadeias há muito tempo e a sensação que há dentro de mim, do grito, é como se, eu posso dizer assim, eu fui liberto. A sensação foi essa. Mesmo sem eu Entendi. ter, mesmo sem eu ter começado a ler, porque eu comecei a ler mesmo, foi depois desse algo ter acontecido comigo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, buscar mesmo. Como eu fazia com a Bíblia, eu comecei a fazer com esses assuntos. Eu lia um pedaço de uma coisa aqui, um pedaço de uma coisa ali. Agora que eu estou começando a ler aqueles livros do Zacarias Sitchin, né? Isso, Zacarias Sitchin. Isso, eu terminei um agora que foi o Livro Perdido de Enki. Gente, eu lendo isso, nós sabemos que tem muitos relatos aí, eu comecei a comparar muita coisa ali escrito, que olha que dizem que essas tábuas já existem muito antes das escritas bíblicas, antes das escrituras. E ali já fala da Arca de Noé, deixa bem claro. E ali eu entendi Isso muito mesmo, mais do que está falando ali do antes que de está na todas Bíblia. as escrituras. Oi? Não, é só confirmando para você. Realmente, essas tábuas existem antes das escrituras nossas atuais aqui como sagradas. Então, fazendo essa comparação, eu vi claramente que de onde muita coisa que existe na Bíblia foi copiada. Foi copiada e, na realidade, traduzida para, não sei, em que propósito, não posso afirmar qual o propósito disso tudo. Né? A história de Adão, a história de Eva, está tudo ali, mas de uma forma muito mais clara, uma forma que vem nos dar mais sentido. Que é uma coisa que eu me questionava muito, Celso. Não entrava em minha mente, talvez eu até fiz uma brincadeira no púlpito, essa história do ser humano que não tem Jesus na vida, esse ser humano que não segue a religião, vai queimar a vida toda no inferno. Isso nunca entrou em minha mente, mesmo eu estando lá. Mesmo eu estando lá. É Aí um dia eu interessante. brinquei. Tem uma pergunta aqui Aí um para dia você, Lenei. Tem uma pergunta aqui. O ouvinte, ele colocou assim: se esses fenômenos ainda acontecem hoje com você, se você ainda tem essas visões, se você ainda recebe essas comunicações.
É isso que eu ia falar também sobre isso. Depois, né, que eu saí. Aí deixa eu só concluir. Lá no púlpito, eu ainda fiz uma brincadeira um dia para ver se as pessoas se tocassem nisso. Eu falei, gente, vai ser muito legal, né? Todo mundo, nós evangélicos, né, que diz que só os evangélicos vão ser arrebatados, só os evangélicos vão ser salvos, e o restante que não se tornar evangélico ou não seguir a religião vai tudo para o inferno, né? Vai ser lindo. Todo mundo está lá no céu, vamos estar sorridentes, alegres, e todos aqueles que mandam a vida toda no inferno. Que amor é esse? Que felicidade é essa? Eu me questionava nisso e brinquei. Um dia que fecharam até a cara, né, sobre isso. E sobre o caso de eu até hoje estar, se hoje ainda tem esses fenômenos acontecem comigo, acontece sim. O mais recente, eu vou contar o mais recente, que foi, acho que eu contei para Celso. Eu estava na cama, aí aquela história que eu digo, o meu corpo trava, eu não consigo me mexer. Nesse dia eu estava sozinho aqui em casa e literalmente eu sei que foi. Alguém entrou no meu quarto. Quando entrou, deitou no meu lado que a cama chegou a afundar. A cama fofou no lado, como se tivesse uma outra pessoa. Fiz de todo esforço para virar. Tentei falar, tentei fazer perguntas, não consegui. Tentei virar, fiz muita força que parecia que eu ia começar a suar. De tanta força que eu fiz para virar, eu não consegui. E tinha uma pessoa deitada do meu lado. Tanto que depois eu senti novamente como se estivesse saindo, a cama voltou a ficar normal, aquela presença saiu do quarto e eu voltei a me mexer. Foi a mais recente. E fora as outras, né, que aí já são coisas que eu não sei explicar. Teve algo que ia acontecer aqui em casa. Aconteceu. Eu já estava sabendo pelas visões que eu tive dormindo. Alertei as pessoas aqui em casa, olha, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com tal pessoa, eu vi isso acontecendo assim, assim, assim. Se continuar se procedendo desta forma, vai acontecer tal coisa. Ah, essa é pensando besteira, não sei o quê. E aconteceu exatamente como eu vi. Aconteceu e eu alertei, mas aconteceu. Então são coisas, às vezes, Interessante, que eu né? fico assim, Tem uma outra pergunta aqui. A Cláudia, ela comentou: qual a porcentagem de pessoas que você acha dentro da igreja que acreditam em ET, assim como você, né? Qual a porcentagem? Você acha que tem uma porcentagem de pessoas lá dentro que acreditam? O que você nos diz? vamos dizer que de 100, 5%. Por que eu digo 5%? Porque quando se trata do assunto ufológico, de ETs, eles falam que logo que é demônio, que isso é a operação do erro, que isso está acontecendo para poder desviar as pessoas de Deus, para desviar as pessoas do céu, né? Então por isso que eu digo 5%. Porque até naquela época, quando eu tentava conversar algumas coisas, as pessoas já me repreendiam de uma forma que parecia às vezes que ia me bater. Entendi. O Jairo comentou aqui que ele foi evangélico durante 46 anos. Deixa eu só explicar novamente para as pessoas, né? Especialmente quem está chegando agora. Toda quarta-feira nós conversamos sobre o assunto ufologia, tá ok? E hoje eu trouxe um convidado, que é o Elaney, lá de Salvador. Ele, durante mais de 16 anos, dentro da igreja evangélica, estou apenas comentando isso, tá, para situar vocês. Nada contra absolutamente nada. Aqui a gente respeita todo mundo, só estamos situando a posição do nosso irmão. Ele começou a ter experiências com naves, com discos voadores, com visões, com presenças dentro do quarto dele. Então, ele está compartilhando essas presenças, ele está compartilhando essa experiência e que tudo isso até mesmo levou, né, culminou em que ele abandonou a igreja no sentido amplo da palavra e, obviamente, não deixando a espiritualidade, não deixando Deus. É isso que ele está compartilhando conosco nesse momento em relação aos acontecimentos. Elaney, já estamos aqui próximo às 11 horas, então eu vou pedir para você deixar uma mensagem final aí para as pessoas de tudo isso que aconteceu na sua vida. O que você gostaria de passar, porque já já a gente vai ter mais um convidado, né? E qual é a sua mensagem final para as pessoas? Eu sei que alguns não ouviram o início, né? Perderam porque a gente estava acertando aqui o som.
E uma outra hora, obviamente, seria legal a gente conversar. E mesmo no chat, Elanei, depois você dá um resumo aí para as pessoas, tá? Pode passar um resumo do que você comentou, você pode conversar aí com as pessoas também. Mas nesse momento, dá uma mensagem final aí para os nossos amigos, nossos ouvintes. O que você gostaria de passar dessa sua experiência, por favor? Eu falei bem rápido, né? Porque se fosse contar tudo aqui, outro dia mesmo eu estava aqui fazendo pipoca, eu estava num estado de ânimo não muito legal. Nem o milho da pipoca pocou, para você ter ideia. Parece que eu emergi uma forma de energia aí que nenhum milho de pipoca estourou. Minha esposa mandou sair de junto, ela pegou o mesmo milho e fez, e as pipocas estouraram tudo aqui. Então, o que eu quero dizer? Com tudo isso, eu digo, Celso, que nós temos que amar mais uns aos outros. Eu sempre continuo batendo nessa tecla. As pessoas estão muito intolerantes, estão muito olhando o lado da religião, não estão respeitando mais a ninguém, não estão respeitando ao próximo. Independente do que for vir acontecer aí, quem crê na Bíblia é o que está escrito lá, que Jesus disse que ia preparar um outro lugar para nós, que nós íamos encontrar com ele nas nuvens. Eu deixo bem claro que é muito estranho isso de encontrar nas nuvens, por que não direto para o céu, né? Jesus foi recebido nas nuvens. Teve várias naves aí, né, que vivem com camuflagem de nuvem. Na Bíblia também a glória significava nuvem, sempre disfarçado de nuvem, né? Coisas a se pensar. Então é isso, ser mais tolerante, né? Parar de julgar mais uns aos outros e amar a todos, né? Entendi. Legal, meu irmão, agradeço a sua presença. Reserva mais algumas histórias que você lembrar aí pra gente. Num outro momento, convido você novamente para trocar aqui essas informações. Muito obrigado pela sua presença e espero poder contar com você aí no chat, conversando com as pessoas. Deixa aberto aí, né, o seu Facebook, aí, manda o seu contato para as pessoas, para às vezes alguém pode querer conversar com você, porque é muito importante esse depoimento. Não é simples, não. Para quem já está acostumado, pode às vezes ser um depoimento a mais, mas para muitas pessoas, principalmente aquelas que estão chegando, começando a buscar isso tudo, é importante essas referências. Eu acho isso muito bacana e veja bem o que nosso irmão ele comentou. Ele não fala isso com as pessoas, né? Ele está comentando aqui agora justamente pelo convite que eu fiz. Mas isso ele não tem menor interesse em ficar abrindo para todo mundo. É uma coisa bem bem dele mesmo. Então, mais uma vez, Elanei, muito obrigado. Fica com Deus e já já a gente vai ter um novo convidado. Um abraço, meu irmão. Um abração, querido. Muito importante, na minha opinião, no meu ver, esse depoimento, né, que tivemos do Elanei. São coisas simples que fazem a realidade, né? As pessoas às vezes ficam esperando as provas científicas, as tecnologias que estão surgindo, aquilo que está oculto, os Illuminatis, os isso, os aquilo, e esquece que é muito simples. A coisa é muito mais simples, né? Ter a percepção da realidade é mais simples. Às vezes é difícil, porque nós fomos programados. Todos nós estamos programados para um determinado pensamento. E é isso que a TV faz muito bem. É isso que, de uma maneira geral, as religiões fazem. Tá? Todas as religiões têm a sua importância, absolutamente todas. Fez parte de um momento, fez parte de um sistema. Porém, por melhor que seja, acaba sendo uma forma também de tampar. Por isso que eu fiz aquela pergunta, como que ele está se sentindo antes e depois, né? E o depoimento foi, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mais leve, mais solto, era como se eu estivesse preso lá dentro. E essa prisão, o que é essa prisão? É a limitação da informação. O que é a Rádio da Terra? É a não limitação da informação. Por isso que sempre nós estamos aqui trazendo diversos tipos de assuntos. Não podemos limitar. A informação vai fazer parte, ou melhor, faz parte, né? Mas me refiro a um futuro próximo, da diferença entre você se desesperar pelo que pode ocorrer e você ficar tranquilo, ficar em paz. As pessoas que mais falam em Deus,
as pessoas que mais falam em religião, provavelmente, tá, isso sou eu que estou falando para vocês, é a minha opinião, e vocês podem ter opinião contrária, não tem problema algum, mas a minha opinião, dentro do que eu vi, do que eu estudei, é que as pessoas que mais falam em Deus, que mais falam em religião, serão as primeiras que irão entrar em pânico, em colapso, quando ver que nada daquilo era da forma que pensaram. E o próprio Elaney, ele comentou isso, né? No sonho que ele teve, na visão que ele teve, enquanto ele estava ouvindo vozes, ele comentou, nossa, ele nos viu, agora ele sabe que o Deus que ele sempre acreditou não é exatamente o que ele pensava. É muito interessante essa frase, porque foi algo real. Então vejam bem, a crença da pessoa pode ser que limite-a, mas se ela tiver dentro do coração o desejo de realmente ter o amor, de fazer o bem e de ir mais além, essa pessoa vai ser tocada por algo a mais, que foi o caso do Elaney. Então, estou aguardando a entrada do Chico, né? O Chico é professor de inglês, então ele chega mais ou menos 10h30, 10h40, e às vezes atrasa um pouquinho, ele deixou avisado. Pode ser que ele esteja no trânsito, alguma coisa nesse sentido, ele chega tarde. Então já já o Chico Penteado vai estar aqui batendo um papo com a gente. Mas até lá eu quero lembrar algo que o Elaney comentou e ocorreu com uma pessoa que eu conheço, né? Eu imagino que um dia ele também possa querer vir aqui dar o depoimento dele para nós. Eu vou adiantar a história aqui, que é muito interessante. Eu contei essa história no comecinho da Rádio da Terra, então algumas pessoas já ouviram. Então, para você que está chegando aí nesse momento, enquanto a gente aguarda a presença do Chico, eu vou contar a história. É assim, tem um rapaz, ele é técnico de computador, então eu sempre chamo ele para vir arrumar aqui as minhas máquinas, tanto de casa, notebook, quanto lá na clínica. Então eu tive uma indicação dele, e quando eu ouvi a primeira vez, né, eu percebi que ele pertencia a algum tipo de congregação evangélica ou algo nesse nível, porque é possível a gente identificar, pelo menos para mim é fácil, identificar olhando a pessoa, né? Eu consigo ter essa sensação. Eu olho a pessoa e consigo identificar, eu consigo ver aquilo que ela pertence, aquilo que ela faz. Não exatamente, mas eu consigo ver. Então eu sabia que ele tinha alguma linha por essas bandas, assim, vamos dizer. Mas eu nunca conversei nada com ele sobre isso. Então ele vinha fazer o serviço. Durante mais ou menos 2 anos, ele fez o serviço dele. Eu, às vezes, acompanhava, né? Eu pagava ele ia embora e tal. E um dia, ele estava sem carro para vir aqui, que ele atende em casa. Ele estava sem carro e falou, nossa, hoje eu não posso ir. Eu falei, não tem problema, eu vou aí e te pego, né? Ele falou, nossa, você vem me pegar mesmo? Não tem problema? Eu falei, não tem problema algum, eu vou aí e te pego. Peguei, ele trouxe ele em casa, ele fez o trabalho. Na hora que ele estava indo embora, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode sim. É o seguinte... Esses dias eu vi um vídeo seu na internet, que eu vi uma entrevista sua na televisão, eu não sabia que você dava entrevista, eu nem sei muito o que você faz, porque eu não conversava com ele, simplesmente ele vinha fazer o trabalho e ia embora. Então ele viu uma entrevista minha na TV e depois alguma coisa tocou ele para ele procurar o meu nome na internet. E ele assistiu alguns vídeos. Na época, isso já faz 1 ano e meio, eu tinha vários vídeos na internet. Hoje eu tirei alguns deles que eu estou revisando, então nem todos estão disponíveis mais. Mas ele assistiu um vídeo lá que ele falou que ele gostou bastante. Eu falei, nossa, que interessante, né? Aí ele falou, mas eu posso falar mais uma coisa? Eu falei, pode, né? Não tem problema nenhum. É que é o seguinte, eu sou testemunho de Jeová. Então, eu falei, tudo bem, né? E lá na minha igreja, acontece o seguinte... Ele é ancião, né? O nível dele é ancião. Ancião é aquela pessoa que já está engajada lá dentro da igreja, que faz toda a ação, é mais ou menos como o pastor dentro da igreja evangélica, né? Então é o seguinte, então eu estava lá com os outros anciãos conversando
E essa semana ele disse, o ancião chefe lá da casa disse o seguinte, que nós temos que ser radicais com todas as pessoas que não são da nossa igreja, porque essas pessoas estão condenadas no inferno. E na hora, ele me contando, e na hora me veio algo, imediatamente trouxe a sua imagem, a minha imagem para ele. Está contando isso para vocês. Veio imagem sua, Celso. E eu falei para o ancião, mas ancião, o Celso não pode estar condenado. Eu estou dando risada aqui. O Celso não pode estar condenado. Ele não faz nada de mal para ninguém. Eu tô analisando a vida dele, estou vendo a vida dele, estou vendo o jeito que ele age comigo. Ele não pode estar condenado. É impossível. Tem alguma coisa errada aí. E aí, esse assunto, eu até me emocionei. Por uma pessoa que eu não converso, eu não sabe nada sobre mim, eu nunca conversei absolutamente nada. Ele começou a sentir, pensar, pesquisar. E ele chegou à mesma conclusão do Elaney, que o Elaney também não curtia isso, né? Ele comentou aqui com a gente ao vivo. Ele não gostava dessa coisa de quem não for da nossa igreja está condenado. E, da mesma forma, esse técnico, ele sentiu muito pesado isso e ele não sabe me dizer, ou melhor, ele me disse, Celso, eu não sei porquê, mas na hora veio você na minha mente e a certeza de que você não se encaixava naquilo que o ancião estava falando. Então, a partir daí, eu comecei a me rebelar. O que aconteceu? Ele começou a estudar, mais se interessar mais por outros assuntos, e aí, depois que ele abriu isso, eu comecei a passar alguma coisa para ele, e a decisão dele, né, eu jamais incentivo pessoas a tomar decisão relacionadas à espiritualidade dessa forma, a decisão dele também foi deixar a igreja, e hoje ele está se descobrindo, e ele me falou recentemente que agora sim ele está entendendo melhor a Bíblia, comparando, né, os estudos sobre os Anunnaki, estudos sobre as antigas escrituras, sobre naves espaciais. Agora sim ele está começando a entender aquilo que ele não entendia. Então, estou compartilhando isso com vocês. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti bastante essa história. Boa noite a todos, boa noite a quem está chegando. Essa é a Rádio da Terra. Normalmente tocamos músicas diferenciadas, músicas que tenham a ver com evolução humana, com harmonia, com equilíbrio. Hoje estamos aguardando aqui a entrevista, né, de um convidado, que é o Chico Penteado. O Elaney já nos concedeu a honra de compartilhar um pouco do ocorrido com a sua vida no assunto metafísico e também relacionado com naves, né, extraterrestres. E por algum motivo o Chico ainda não chegou no pedaço. Pode ser que tenha ocorrido algum imprevisto lá com ele. Então não há problema algum, fica para uma próxima oportunidade, caso ele não chegue ainda, para pelo menos dar um oi para a gente. Eu vou aproveitar, como ontem várias pessoas perderam, né, a explicação que eu fiz, eu vou pedir licença a quem já teve a explicação da nova página aí no Facebook, porque algumas pessoas me perguntaram, né, me questionaram se era possível eu explicar novamente para que não houvesse dúvidas. Até mesmo aproveito já para perguntar para vocês, né? Vocês conseguiram acessar a página de download, fazer os testes? Então, como eu estou aguardando o Chico, e seria, né, o assunto, o tema com ele nesse momento, então ele não chegou, vou aproveitar só para a gente refazer aquele caminho de ontem. Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir para quem não pôde acompanhar ontem, ou quem teve, né, com dúvidas, quem ficou com dúvidas, para que você abra uma nova página da rádio no seu navegador. Tá? Não abra o que eu vou falar na mesma página, senão você vai perder o contato com a minha explicação. Vou fazer uma explicação breve hoje, rapidinha, só para você se inteirar, tá? Quem não pegou ontem ou quem ficou com dúvida. Abra uma nova página, é só abrir uma nova página e clicar no link novamente aí da rádio, que você já deve ter guardado. Então vão ficar duas páginas abertas. E nessa segunda página,
você clica lá em cima nos menus, né, tem um menu download. Tem o primeiro menu é início, o segundo menu é rádio e o terceiro é download. Clica nesse download e vai abrir uma página para você colocar a sua senha e criar, colocar o seu e-mail e criar uma senha, porque é uma página restrita. É uma página só para quem está recebendo a informação aqui pela Rádio da Terra. Então você cria aí a sua senha e entra na página. Depois é só você, quando quiser entrar novamente, digitar a senha e login normal, como todo site pede. Mas a primeira vez você vai precisar colocar o seu e-mail, colocar a senha e embaixo colocar a senha novamente. Colocar 2 vezes. Está em inglês, eu já estou avisando que é para você saber que é isso, né? Senha é login, que quer dizer o seu e-mail, né? Você coloca o seu e-mail e abaixo você repete a senha 2 vezes, dá OK e vai entrar na página. Nessa página, o que existe? Existe, bem na parte de cima, há 4 botões. Tá? O primeiro está escrito página de download, embaixo tem um botão Estrela da Cura. Depois, Como Curei Minha Vida, Clorofila Minibook e Tudo Existe. Vocês podem fazer download dos 4 arquivos aí à vontade, mas o que eu vou explicar é o primeiro, Estrela da Cura. Essa Estrela da Cura, anteontem eu acordei com essa estrela na cabeça. Ela tem a ver com todo o processo que está sendo criado aqui na Rádio da Terra, que em breve, nos dias, né, dedicado à cura, hoje eu estou só aproveitando aqui o momento que a gente está aguardando aí o Chico. Então vai abrir essa página e vai tocar uma música, que é o vídeo lá embaixo da página que toca automaticamente. Então você pode dar uma pausa para não interferir com o que eu estou comentando aqui nesse momento. Então abaixa no sentido de baixar, né? Fazer o download da Estrela da Cura. Faça o download da Estrela da Cura. Isso é, claro, se você quiser, se você achar que quer compartilhar desse momento, dessa energia. E nessa estrela tem as orientações. O arquivo que você vai fazer o download tem as orientações de como usar essa estrela. Posteriormente, se você tiver dúvida, entre em contato comigo que eu te explico. A página está cheia de detalhes mais abaixo, que eu vou deixar para explicar novamente num outro dia, tá? O porquê dessa estrela, algumas imagens, o logotipo. Então, ontem eu expliquei isso com mais calma, hoje eu estou só dando um toque. Você baixa essa estrela, faça o download, leia as instruções que tem na página, use essa estrela da forma indicada e depois você me dá um retorno. Tá? Todo mundo que baixou, eu peço, faça o teste e me dá um retorno. E sempre deixa uma estrela dessa impressa de reserva aí do seu lado, porque vai ser um meio de comunicação de cura de forma mais eficaz para nós mesmos aqui na rádio. Tá ok? Eu vou explicando isso com calma. Hoje eu não vou entrar em todos os detalhes, porque não é o dia para a gente falar sobre isso. Estou apenas comentando para quem perdeu ontem. Depois eu explico melhor novamente para quem ainda tiver dúvida. Então deixa sempre um impresso desse extra, fácil, que a gente pode usar aqui para nós mesmos no grupo a qualquer momento. Então, volto já. Vou deixar tocando mais um pouco de música e já volto. O Carlos postou um vídeo, uma imagem, eu vi hoje de manhã, um flash em Moscou. Né? Lembram quando eu contei a semana passada para vocês a experiência que nós tivemos, né? O pessoal que estava comigo, Luiz, não sei se o Luiz está aí ainda, ele também viu flashes lá em São Tomé das Letras. Vocês se lembram disso? Que eu falei que num determinado momento, depois que nós vimos a sonda passar, até mesmo aquelas luzes piscando no céu, né? Antes de dormir, vários flashes iluminando ali toda a região onde nós estávamos. E, obviamente, não eram flashes de máquina fotográfica, uma porque não havia ninguém fotografando, 2, o flash pegava simplesmente a chácara inteira, né? Não era um pedacinho, era a chácara inteira, então
nem que tivesse 10 pessoas fotografando, não ia dar aquele clarão. Então pode ter sido aí realmente é um achômetro meu, tá? Pela imagem que tem aí, que está aí, pode ter sido algo semelhante àquilo que ocorreu em São Tomé das Letras. Esse flash pode ter vindo de cima, mas sem uma fonte detetável de luz, né? Porque quando vem, você olha para cima, você sabe que está vendo quando vem o flash de uma máquina, alguma coisa. Esse flash simplesmente aparecia, né? Não tinha assim, veio daqui, veio dali. Simplesmente a montanha inteira se iluminava, o casarão inteiro, o sítio inteiro se iluminava. Então eu imagino que tenha sido algo muito parecido com o que ocorreu. E eu falei também que certa vez eu estava numa montanha, numa pousada, no meio da floresta, na montanha, no meio da floresta, mas é uma pousada, né, totalmente cercado por árvores, e eu vi uma luz, né, provavelmente uma nave, uma sonda, parada, bem acima de mim, bem alto, e lançou um flash muito forte, um flash exatamente como se fosse uma máquina fotográfica, só que obviamente muito forte, e logo em seguida mais 2 vezes e desapareceu. Então é como se tivesse fotografado. Vejam bem, o que eu vou falar para você agora, Carlos, é uma suposição. Tá? Eu não gosto muito de suposição, não gosto muito de achômetro, mas como hoje o assunto é esse, então nós podemos conversar abertamente sobre isso. Então é uma possibilidade, não estou dizendo que é, mas é uma possibilidade que é muito, muito concreta, tá? Que é o seguinte, a luz, ela carrega informação. Você pode enviar um pulso de luz e dentro desse pulso de luz você pode enviar informação. Exatamente como se fosse um telefone, né? O celular o quê? É um pulso de informação que vai pela fibra ótica e depois vai pelo ar, né? Tem uns que vão pela fibra, outros vão pelo ar, tudo depende do acesso, mas depois de um determinado momento vai pelo ar. Então é um pulso de informação que chega no receptor e é decodificado e você escuta a mensagem. Então, na realidade, tudo que existe, o que nós estamos fazendo agora aqui na Rádio da Terra, o que é? Eu falo no microfone, isso é codificado eletronicamente, em frequência, vai para a central transmite para vocês, até chegar na internet de vocês, é decodificado no seu computador e você ouve a minha voz. Então a minha voz não chega até aí, a minha voz fica por aqui. O que chega até aí para vocês é a frequência que o computador captou e decodificou. Ok? Então, num pulso de luz, pode ser enviado informação. Então fica aqui uma pergunta. E é uma pergunta quase que resposta. Não seria esse pulso de luz uma informação que de algum lugar estão passando para nós? O que você acha disso? Vou responder uma pergunta que o Jairo colocou sobre previsão de cigano. Não tem nada a ver com ufologia, né? Entre aspas, não. Mas eu vou colocar uma história que foi vivida por um amigo nosso aqui da clínica, o profissional de quiropraxia. É interessante você ouvir essa história. Todos que estão aí, é uma história que eu gostei muito do jeito que aconteceu. E isso mostra, né? Claro que há ciganos e ciganos. Mas foi o seguinte... O nome dele é Sebastião. O seu Sebastião, ele era caminhoneiro. Antes de se transformar em terapeuta, ele era caminhoneiro. Olha só como o mundo é estranho, né? E quando ele se curou, depois de estar muito cansado, né, com as idas e vindas de caminhoneiro, ele estava com problemas, ele se curou com um quiropata, se não me engano foi na cidade de Taubaté, que nada dava jeito nele, e aí ele se interessou tanto pela coisa que ele começou a fazer para ajudar lá na casa dele, gostou e se profissionalizou, aposentou o caminhão e hoje ele é quiropraxista bem renomado aqui na cidade e ajuda muita gente, um ex-caminhoneiro. Mas o caos dele, para quem perguntou e para quem está ouvindo, é o seguinte:
Nessas indas e vindas, né, ele, de vez em quando, ele tinha que o quê? Ir de ônibus até São Paulo para pegar um caminhão lá da empresa que ele trabalhava, tá? Às vezes o caminhão estava aqui, mas às vezes ele tinha que buscar um novo caminhão lá. Então ele ia de ônibus e trazia o caminhão. Ele desceu na rodoviária de São Paulo, pelo que ele conta, isso há mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele desceu lá na rodoviária de São Paulo e uma cigana foi atrás dele. Ô, deixa eu ler sua mão, deixa eu ler sua mão. E pegou a mão dele. Falou, não gosto dessas coisas, eu não acredito nisso. Não, eu não vou cobrar nada, eu só preciso te dar um recado. Ele falou, então tá bom, vai, fala. O negócio é o seguinte, anota esses números. E deu pra ele 5 números. Você vai, no dia que eu mandar, no dia tal, você vai e joga. Na época era loto, né? Não era a famosa, não era Mega Sena, era loto. Você vai e joga na loto, com esses 5 números. Tá bom? Tá bom. E foi embora, sumiu. E a mulher caminhou e ele guardou os números. Ele falou que ele não deu muita bola para aquilo. O que ele fez? No dia que era para ele jogar, ele simplesmente esqueceu. Ele não jogou, porque ele não deu muita bola para aquilo, mas ele lembrou. No dia seguinte ele foi conferir. O que aconteceu? Ninguém ganhou. 0 ganhadores. E eram os números que ele tinha. Ou seja, era para ele ganhar. Aí ele ficou nervoso, ele ficou arrependido daquilo, né? Ele não sabia o que fazer, mas esqueceu da história. Passaram-se 2 meses. Ele voltou para São Paulo, desceu na rodoviária, estava andando da mesma forma. Ele encontrou a cigana de novo. A cigana olhou para ele e falou assim: você é burro, né, cara? Essa era a única chance que você tinha na sua vida. Você nunca mais vai ganhar. E foi embora e não falou mais nada. E agora? O que vocês me dizem dessa história? Eu vou colocar aqui uma resposta baseada no esoterismo hermético sobre o caso aí do quiropraxista e a cigana. Claro que o que eu coloco sempre é para nosso estudo, ok? Que é o seguinte: nós acumulamos moedas. Vamos pensar em moedas, tá? Numa forma bancária. Nós acumulamos moedas e nós também acumulamos dívidas. Tudo precisa ser pago. O que estou falando para vocês nesse momento é base de esoterismo hermético, que hoje já não é mais tão hermético, mas que na época se estudava de forma hermética. Tudo precisa ser quitado no universo. Nada fica sem ser quitado. Se você tem a pagar, você vai pagar. Se você tem a receber, você vai receber. Tá? É a famosa lei do karma, ação-reação, etc. e tal. Mas isso é muito sério. Então, por exemplo, se em determinadas vidas, obviamente, para quem acredita em reencarnação, você acumulou crédito em moedas, isso tem que ser pago. E vai ser pago no momento ideal. O que acontece? Muitas pessoas, quem me contou essa história foi uma pessoa tida como um mestre de consciência desperta, tá? Não sou eu que estou inventando. O próprio mestre, uma pessoa tida como mestre, contou essa história. Que é o seguinte: existem, né, nas nossas vindas, encarnações, os nossos retornos. Na realidade ele usa mais retorno, porque ele não usa a palavra reencarnação. Reencarnação para ele era só quando um grande mestre voltava, isso era reencarnação. Nós apenas retornamos. Quando nós não temos consciência, nós retornamos, nós não reencarnamos. Reencarna só quem tem consciência de quem já é. Tá? Então essa é uma versão que estou passando para vocês. Então, dentro desses nossos retornos, nós precisamos receber e pagar. Mas algumas vezes nós temos um certo acúmulo para receber e não estamos movimentando aqui a energia adequada para esse recebimento. Mas, se essa é a nossa, vamos assim dizer, última chance dentro de um determinado ciclo,
então eles acertam a conta num bolão de loteria, por exemplo. Eles acertam a conta da maneira que for, porque eles lá também, no mundo espiritual, não podem ficar em dívida conosco. Então, se, por exemplo, o meu ciclo aqui está acabando e eu vou para algum outro lugar, ou futuramente eu vou demorar, ou não vou ter a experiência aqui, de repente eu vou ser transferido daqui, mas a minha moeda é uma moeda da Terra, né? O que eu fiz precisa ser ajustado aqui, só que nesse momento eu posso ter perdido a consciência, não estou indo no caminho correto, mas a dívida não pode ficar, ou o crédito não pode ficar sem eu receber. Então é nesse momento que vem alguém com a mensagem. E quem vem dar a mensagem é usado. Por isso que esse alguém não usa para si a mensagem. Isso é muito forte. A pessoa, naquele momento que dá a mensagem, simplesmente entende o processo que está acontecendo e não pode mexer nisso. Então essa resposta talvez explique para muitos o porquê que esses fenômenos acontecem. Tá ok? Boa noite, amigos. Estão surgindo algumas perguntas, né, aqui no chat, interessantes para conversarmos amanhã. Amanhã é dia de falarmos sobre espiritualidade, metafísica. Hoje ficamos aguardando aqui o nosso segundo convidado, mas com certeza algum problema deve ter ocorrido. Depois eu comunico a vocês o que aconteceu com o Chico. Mas sem problema algum. Isso faz parte. As perguntas que estão sendo feitas são ideais para o dia de amanhã, né? Falamos de espiritualidade, metafísica. Então eu vou pedir para vocês me cobrarem, eu vou até deixar anotado aqui, mas me cobrem também. Falar sobre a pessoa que perdeu um dedo. E todos foram correr e perguntar para o mestre, mas como justamente essa pessoa, que era a mais, né, inteirada, uma das melhores pessoas ali dentro daquele grupo, eu vou passar a resposta que o mestre deu para essas pessoas, né, que tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando, e também outras que estão surgindo aí no Facebook, karma, dharma. Existe o karma e existe o dharma, né? O karma são os ajustes, aquilo que nós temos para quitar, e o dharma, aquilo que nós temos para receber. É mais ou menos crédito e débito. Também vou deixar uma história. Você acredita que existe alguma coisa de graça? Por exemplo, é uma história que é delicada, mas é importante a gente sintonizar nessa história e nessa pergunta. Uma vez eu fui questionado sobre uma ação que eu ia fazer, e era uma palestra, né? E nessa palestra me perguntaram, por que você não faz essa palestra gratuitamente, ao invés de você cobrar por essa palestra? Assim como muitas pessoas que fazem reiki são cobradas, né, das pessoas, mas não é gratuito, o ensinamento não é gratuito, por que você vai cobrar para fazer o reiki? Então nós temos essa coisa, né, do cobrar ou não cobrar. Então seria interessante a gente também conversar sobre isso amanhã. E a minha pergunta é, você acha que existe alguma coisa gratuita? Certa vez, um professor de meditação estava discutindo comigo em relação a isso também. Não porque eu cobre meditação, não, eu nem dou aula de meditação, mas estávamos apenas discutindo filosoficamente sobre cobrar ou não cobrar, porque ele queria dar aula e ele estava em dúvida se ele cobrava ou se ele não cobrava, né? A discussão era mais nesse sentido para ele mesmo. O que ele faria? Porque todo mundo que fazia meditação com ele estava acostumado a não pagar a meditação. E ele me questionou o que eu achava disso. Porque existem lugares que cobram a meditação, né? Para você praticar a meditação. É justo cobrar? Não é justo cobrar? Essas informações divinas, cobra-se, não cobra-se? Tem algum limite ou não tem limite? O que você acha disso? E a pergunta principal é, existe alguma coisa gratuita? Então, vamos conversar sobre isso amanhã? Já estamos aqui na meia-noite
Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Peço desculpa aí adiantado pelo nosso convidado, né, o segundo convidado que não pôde comparecer até esse momento. Porém, tivemos o Erlenay, que com seu depoimento simples e ao mesmo tempo profundo, ele sacou muita coisa que todos podem sacar, em qualquer lugar que estejamos. Muito obrigado, Erlenay, pela sua participação. Muito obrigado a cada um de vocês aqui da Rádio da Terra. E amanhã retornamos com o assunto espiritualidade. Tudo bem? Vamos deixar tocando mais música, pode curtir a música e amanhã estarei de volta. Pode deixar as perguntas que já deixo tudo preparado para amanhã e podem me cobrar também, ok? Um abraço a todos e até lá.